Mais uma vez, bom dia a todos, graça e paz. Nós nos alegramos em Deus por estarmos reunidos em mais uma reunião onde a palavra da graça de Deus é ministrada aos nossos corações. Nós louvamos a Deus pela sua vida, pela sua família. Nós louvamos a Deus por estar nos escutando nesse instante e que o Espírito da graça de Deus encha os nossos corações de verdades espirituais, que nós possamos crescer na graça e no conhecimento de Deus, dia após dia, hora após hora, para a glória de Jesus Cristo, Senhor nosso e Senhor da igreja. Nós estamos na nossa série de mensagens Ser Humano de Verdade. O nosso tema desta manhã é a boa notícia. Nossa série de mensagens Ser Humano de Verdade. Tema da manhã, a boa notícia. Essa série de mensagens é baseada na Bíblia Sagrada e na série Não Me Envergonhe do Evangelho, do meu querido pastor Ed René Kivitz. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 1, versículos 16 e 17. A boa notícia é o nosso tema. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra que nos será apresentada. Muito obrigado, Senhor, pela Tua verdade, que liberta e não trai, que enche os nossos corações de certezas e de convicções. Muito obrigado, Senhor, pelo Teu Espírito que move em nossas vidas e nos direciona por um caminho novo e vivo. Muito obrigado por essa família da fé, aqui reunida e reunida dos quatro cantos da terra, ao alcance das nossas vozes através das mídias que se apresentam. Declaramos, Senhor, a Tua palavra viva e eficaz ministrada. Declaramos a Tua palavra viva e eficaz trazendo resultados a 100 por 1. Declaramos totalidade de bênçãos hoje e sempre. Em nome de Jesus. Amém e amém. Romanos 1, 16 e 17, a boa notícia. Diz a palavra: não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. É interessante nós observarmos que teologicamente nós conhecemos 4 evangelhos. Você conhece o evangelho de Mateus, de Marcos, de Lucas e de João. Mateus, Marcos, Lucas e João, os livros escritos por esses homens de Deus, são chamados pela teologia de evangelhos. Você tem o Evangelho de Mateus, o Evangelho de Marcos, o Evangelho de Lucas, o Evangelho de João. Mas nós também entendemos que ao apóstolo Paulo foi dado um Evangelho. Meu querido amigo Hélio de Carvalho, ele elaborou um estudo denominado Os Evangelhos e o Evangelho. Os Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, e o Evangelho. Que Evangelho é esse? O Evangelho da graça de Deus. O Evangelho dado ao apóstolo Paulo. É o Evangelho da graça de Deus. E nós já ministramos sobre este tema algumas vezes aqui em nosso ministério. Então, pastor, você quer dizer para mim que Paulo, ele também tem um Evangelho? Sim, ele também tem um Evangelho. E este Evangelho, ele é explicitado, ele é apresentado de forma clara, de forma evidente, na sua carta aos Romanos, na carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Para os teólogos modernos, a carta de Paulo aos Romanos também é chamado de o Evangelho. E nós assim acreditamos e nós assim também pregamos. Paulo, apóstolo, ele também tem um Evangelho. Paulo tem o seu Evangelho. E o que significa Evangelho? Você sabe muito bem que Evangelho significa boa notícia, boas novas. Então o Evangelho é uma boa notícia. O Evangelho é uma boa nova. O Evangelho é algo que vem e nos surpreende. É algo que vem e nos tira do lugar comum. É algo que vem e modifica uma situação que não era favorável, uma situação que não era boa para nós, uma situação que nos condenava, e agora então se apresenta um Evangelho, ou o Evangelho. E este Evangelho, esta boa nova, esta boa
boa notícia transforma as nossas vidas, transforma a história da humanidade por completo. Mas talvez você me pergunte: pastor, qual boa notícia, qual boa nova tem Paulo apóstolo para nós? Talvez você mesmo responda: ah, pastor, a boa notícia, a boa nova que Paulo apóstolo tem, eu acabei de ler o texto base de Romanos 1, 16 a 17, da mensagem desta manhã, e eu acabei entendendo que essa boa notícia que Paulo apóstolo tem é a justificação pela fé. Porque Paulo vai dizer, como está escrito, o justo viverá pela fé. Então, esse evangelho significa que o justo viverá pela fé. Aí eu te pergunto: ok, o justo viverá pela fé, mas o que você entende disso? O que você entende sobre o justo viver pela fé? Pela fé em quem? Pela fé em quem? O que você entende sobre isso? Você entende o quê? Eu entendo que o justo vive pela fé. Mas o que é o justo viver pela fé? É o justo viver pela fé. É isso. Então eu te peço a fazer um exercício de lembrar de pregações anteriores ao longo desses anos de ministério que nós temos, que nós já falamos sobre este assunto. Aí você vai dizer: ah, pastor, eu sei muito bem de que um dia o Adão do Éden, ele deu as costas para Deus. Um dia o Adão do Éden quis viver ao seu bel prazer. E eu sei que em Adão toda a humanidade foi condenada. E que Jesus Cristo entrou em cena. E que Jesus Cristo veio ao mundo. E que Jesus Cristo cumpriu toda a lei cerimonial judaica em nosso lugar. E que Jesus Cristo se ofereceu como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas nós cuspimos na cara de Deus. Os nossos pecados fizeram com que Cristo Jesus fosse crucificado. Nós vivíamos a mentalidade da carne. Nós vivíamos a mentalidade corrompida. Nós vivíamos a mentalidade que se afasta de Deus, porque o homem estava afastado e destituído de Deus, e nós então cuspimos na cara de Deus. O nosso pecado fez separação entre nós e Deus, e isso trouxe uma condenação muito séria para nós. Ah, pastor, eu também ouvi por aí afora que Deus, ele é fogo consumidor, que Deus, ele faz, que Deus, ele acontece, e que se eu não andar na linha com Deus, ele vai lançar a baforada do dragão e vai queimar a minha vida, vai queimar o meu celeiro, vai queimar a minha família, e tudo que eu tiver passando de ruim foi porque um dia eu cuspi na cara de Deus. Foi porque eu não andei na linha, e Deus então, com um ódio mortal, ele veio e trouxe condenação para mim. Mas também eu ouvi, pastor, que esse Deus, ele é compassivo, que esse Deus, ele é longânimo, que esse Deus, ele é misericordioso. Eu ouvi também que as misericórdias do Senhor não têm fim, que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E Deus então usou de compaixão para comigo e enviou o seu Filho unigênito, enviou o seu Filho único para trazer justificação. E primeiro se encheu de ódio, se encheu de raiva, mas ele é longânimo, ele é compassivo, misericordioso, e se encheu de amor e enviou o seu Filho para me justificar. E é isso que eu entendo sobre justificação pela fé. Que nós todos fomos para um tribunal, e o juiz desse tribunal é Deus, e o acusador é o diabo. E o diabo fica apontando os meus erros, fica apontando os meus defeitos, fica apontando as minhas imperfeições. E eu fui condenado. Mas, por graça e misericórdia, a pena recaiu sobre Jesus Cristo.
Jesus, ele levou sobre si os meus pecados, as minhas transgressões. Então, ele é o castigo que me traz a paz. Eu fui condenado, eu fui declarado pecador, mas Jesus levou sobre si os meus pecados. E é isso que eu entendo sobre justificação pela fé, pastor. Aí eu vou dizer tal qual com a cabeça de Paulo. Maravilha. Só que você colocou o pecado como grande assunto entre Deus e os homens. Como todos fazem por aí fora, você também está colocando o pecado como o grande assunto entre Deus e os homens. E o pecado não é o grande assunto entre Deus e os homens. O grande assunto entre Deus e os homens é o Evangelho. O grande assunto entre Deus e os homens é a boa notícia. O grande assunto entre Deus e os homens é a boa nova. E o pecado já está muito velho. Muito velho mesmo. É assim que as pessoas pensam. Deus está em um tribunal como juiz, com aquela bata, com aquela roupa. O diabo está nos acusando e nós estamos lá sentados no banco do réu. Então, pastor, como é que é? Como é que a Bíblia diz? Como é que a palavra de Deus diz? Amém. Agora sim. Agora chegou onde nós queríamos chegar. O grande assunto é o Evangelho. É a boa notícia trazida por Paulo. E essa boa notícia trazida por Paulo se chama Jesus. Jesus é a boa notícia. Jesus é o Evangelho. Não é o pecado a boa notícia. Não é o diabo a boa notícia. Não é a condenação a boa notícia. Não é um tribunal com Deus julgando a boa notícia. A boa notícia é Jesus. E é isso que o apóstolo Paulo vai nos apresentar. O Evangelho. Jesus. Jesus que é descendente de Davi, Jesus que foi morto, Jesus que ressuscitou ao terceiro dia, Jesus que está vivo, Jesus que pela sua ressurreição foi declarado, foi anunciado, foi admitido como Filho de Deus. Jesus, é Ele a boa notícia. E a maior boa notícia de todas é que Jesus, o primeiro ser humano de verdade, o primeiro ser humano que pode ser chamado Filho de Deus, está vivo e reina pelos séculos dos séculos. Amém. Essa é a boa notícia. É Jesus, é Ele quem atende todos os pré-requisitos da raça humana para ser chamado Filho de Deus. É a Ele que Deus se dirige e diz: você é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Você é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Não é em Adão que deu as costas para Deus. Não é em Adão que condenou a raça humana. Não é no pecado que fez separação entre o homem e Deus. Não. A boa notícia é Jesus, o Filho amado, em quem Deus tem prazer. Adão não é tudo que Deus faz num ser humano. Eu vou repetir: Adão não é tudo que Deus faz num ser humano. Perto de Jesus Cristo, o que nós temos dito? Adão é um bonequinho de pano. Comparado a Jesus, Adão é um bonequinho de pano. Você, queridos, nós não somos tudo o que podemos ser. Nós não somos tudo o que devemos ser. Nós ainda não somos tudo o que fomos predestinados a ser. Nós estamos saindo de bonequinho de pano a nos tornar ser humano de verdade. Eu quero dizer para você mais uma vez que o modelo não é Adão. O modelo é Cristo. Cristo é a boa notícia. E o modelo das nossas vidas não é Adão.
Porque em Adão nós encontramos condenação e morte, mas em Cristo Jesus nós encontramos vida e vida abundante. Em Adão nós morremos, mas em Cristo você e eu, nós vivemos. Deus, Ele quer fazer de mim, Ele quer fazer de você seres humanos de verdade. Ele nos convida a nos tornar ser humano de verdade. Jesus é o Cristo. Ele é tudo que Deus imaginou ao criar o ser humano. Justo é Jesus. Então o que Paulo está falando sobre isso? Paulo está falando, nós precisamos conhecer o Evangelho. Nós precisamos conhecer Jesus. Porque já fora dito pelo profeta Abacuque que o justo viveria pela fé. E fé em quem? Fé no justo. E quem é o justo? O justo é aquele que é o Evangelho. O justo é Jesus. Justo é o Filho de Deus. E é por isso que nós vamos ler mais uma vez Romanos 1, 16 e 17. O apóstolo vai dizer: não me envergonhe do Evangelho. Eu não me envergonho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Eu não me envergonho do Evangelho. Eu não me envergonho do Cristo. Porque o Cristo se esvaziou de toda a sua glória, tomou forma de servo e veio a esse mundo morrer uma morte maldita por mim. Esse justo que tomou uma cusparada na cara, esse justo a quem a humanidade, tal qual Adão, deu as costas, do alto da cruz disse: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. E eu não me envergonho dele, porque ele não se envergonhou de mim, mesmo eu ser o pecador, mesmo eu estando destituído da glória de Deus, mesmo eu estando afastado e vivendo na carnalidade, nos meus desejos mais perversos. Ele olhou e disse: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Então eu não me envergonho do Evangelho, eu não me envergonho do Cristo. Porque ao invés de me condenar, Ele é a minha justiça. Ao invés de me afastar, Ele é a minha reconciliação. Ao invés de me deixar cair da beira do caminho, Ele é a coroa da minha vida. Ao invés de me colocar à parte, Ele me conduz junto à mesa do Pai. Se Ele não tem vergonha de mim, se Ele muda a história da minha vida, eu não me envergonho dEle. Porque Ele me ama e me ama muito. E Paulo vai dizer: eu oro por vocês. Clay, eu oro por você. Projeto Edificar, eu oro por você. Você que nos escuta em casa, eu oro por você. Paulo apóstolo vai dizer: eu oro por vocês. Eu oro para que vocês compreendam plenamente o que significa o Evangelho. Porque no tempo de Paulo já existiam lobos vorazes. Já existiam lobos em peles de cordeiro. Já existiam enganadores da fé. Mas ele sabia que depois que ele saísse de cena, isso ia aumentar. Ele nem imaginava que teria televisão, teria rádio, teria internet. Ele nem imaginava isso. E agora então se multiplicaram lobos em peles de cordeiro. Pessoas às quais o Deus é o ventre, o Deus é simplesmente o estômago, o Deus é o bolso, o Deus é o dinheiro, que não são convertidos, que são enganadores da fé, que sobem num púlpito para pregar e só pregam mentiras. E só pregam mentiras. Mas Paulo apóstolo, há 2000 anos quase, ele disse: eu orei por vocês, para que vocês conhecessem plenamente o Evangelho.
Dá uma corridinha para Efésios capítulo 1. Efésios 1, 18 a 20. Diz Paulo apóstolo: eu oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, porque a religião traz escuridão, a carnalidade traz escuridão. Então nós temos duas vertentes que trazem escuridão: a religiosidade, que exclui, e a carnalidade, que afasta. Mas eu oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou. Opa, tem uma esperança para a qual nós fomos chamados. As riquezas da gloriosa herança dele nos santos e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Esse poder Ele exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos e fazendo assentar-se à sua direita nas regiões celestiais. Então a oração de Paulo é para que o nosso coração seja iluminado, os nossos olhos sejam iluminados, os nossos ouvidos sejam destapados, para que nós possamos compreender o Evangelho. E o Evangelho é uma pessoa com quem nós nos relacionamos. O Evangelho é uma pessoa com quem nós nos relacionamos. E nós somos chamados a viver ligados nele 24 horas por dia. O Evangelho é Jesus, o Cristo, o Filho de Deus. Evangelho não é autoajuda. Que bom que você gosta de ler. Que bom que você gosta de literatura. Mas Evangelho não é autoajuda. Vai ler a Bíblia. Evangelho não é autoajuda. Evangelho não é um livro barato. Evangelho é Jesus Cristo. Evangelho é tudo poder nele que nos fortalece. É tudo poder em Jesus. Evangelho é isso. Não é dicas de autoajuda, de 5 passos para conquistar a independência financeira, de 6 passos para conquistar a mulher dos seus sonhos, de 7 passos para encontrar o amor da sua vida. Não é isso. Evangelho é Jesus Cristo. Jesus que nos fortalece em toda e qualquer situação. Evangelho é conhecer Jesus. Isso é o Evangelho. As boas notícias do Evangelho de Deus se resumem em 3 palavras: poder, salvação e confiança. E se estende aos confins da terra, pois inaugura um reino universal, um reino atemporal, desde sempre em todo o universo. O legítimo Filho de Deus, Salvador e Senhor é Jesus de Nazaré. O legítimo Filho de Deus é Jesus, que foi morto, mas esse que vive pelos séculos dos séculos. Jesus é o Filho de Deus. Jesus que venceu a morte. E é por isso, por Ele ter vencido a morte, que Ele tem o poder de salvar aqueles que vivem como mortos-vivos. Por vencer a morte, Ele tem o poder de nos salvar da morte, que tanto nos amedronta. As pessoas andam com medo da morte. Eu não posso sair à rua de noite, porque agora tem muito assalto. Eu não posso ir de carro para certo lugar, porque agora estão roubando o carro, eu posso ser assassinado. Eu não posso estar na minha cozinha, porque de repente pode entrar uma bala perdida e me atingir. Aí eu não posso estar no portão, porque pode acontecer alguma coisa, uma tragédia acontecer na minha vida. A pessoa vem com medo da morte. Vem com medo da morte, vem aprisionado pela morte. Mas é Jesus que venceu a morte, que tem o poder de nos livrar de todo espírito de morte, de todo espírito de assolação, de todo espírito de perturbação. É Jesus, porque Ele tem o poder sobre a morte. Ele venceu a morte. Ele tem o poder de nos livrar e de nos salvar. Isso tudo significa que Jesus não é apenas a
segunda pessoa da Santíssima Trindade, Deus, o Filho, mas também Jesus é o primeiro espécime de ser humano jamais visto em toda a terra, até a sua encarnação, morte e ressurreição. Até Jesus entrar em cena, não existia um ser humano de verdade. É quando Jesus entra em cena, o Deus que se esvazia e toma forma humana, encarna, o Deus que morre ao invés de matar e condenar a humanidade, o Deus que ressuscita, porque a morte não pode detê-lo, o Deus que ressuscita para nos trazer uma nova vida. Até Jesus entrar em cena, não existia nenhum ser humano de verdade. Antes de Jesus de Nazaré, todos os seres humanos eram do tipo Adão. Todos os seres humanos eram corrompidos. Todos os seres humanos eram do tipo Adão. Inacabado, bonequinho de pano, Playmobil. Antes de Jesus entrar em cena, a humanidade vivia escravizada, porque ainda não havia surgido um ser humano de verdade. Jesus, ele é o último Adão. Jesus, ele é a obra perfeita de toda a criação. Jesus é o último Adão e Jesus é o segundo homem. Assim vai dizer a Bíblia. Dá uma corridinha para 1 Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios, capítulo 15. Primeira de Coríntios, capítulo 15, versículos 45 ao 47, diz o Evangelho. Assim está escrito: o primeiro homem, Adão, tornou-se o quê? Um ser vivente. Adão, o bonequinho de pano, se tornou um ser vivente. Ele se tornou um ser vivente e ficou todo bobo. Eu já falo, eu já sei dar ordem aos animais, eu já cuido da natureza, eu sou o Deus desse planeta Terra, eu estou abalando, eu estou com tudo. Deus fala: Adão, ainda não acabei contigo, Adão. Ainda preciso acabar contigo, Adão. Ainda preciso finalizar, Adão. Não dê as costas para mim. Não. O ser vivente deu as costas para Deus. O primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente. O último Adão, espírito vivificante, Jesus. Não foi o espiritual que veio antes, mas o natural. Depois dele, o espiritual. O primeiro homem era do pó da terra. Adão era do pó da terra. O segundo homem do céu. Jesus Cristo é Deus. É Deus. É Ele o ser humano de verdade. É igual a Ele que você e eu, que nós, que toda a humanidade fomos projetados a ser. Iguais a Jesus. Não igual a Adão do Éden, porque o Adão do Éden é terreno, e aquele que veio do pó ao pó tornará. É mortal, mas Jesus nos faz eternos. Em Jesus nós morremos, mas nós ressuscitamos. Em Jesus nós temos vida completa. Em Jesus nós temos vida plena. O primeiro homem, Adão, era apenas figura do que havia de vir. Adão era um protótipo daquilo que haveria de vir. Adão era um protótipo do ser humano de verdade, porque o ser humano de verdade se chama Jesus, o Cristo. Dá uma corridinha para Romanos, volta para Romanos, capítulo 5, versículo 14, deixa em Romanos agora. Romanos 5, 14. Romanos 5, 14 diz o Evangelho: todavia a morte reinou desde o tempo de Adão, porque Adão é terreno. Adão
era inacabado. Adão não era um ser humano de verdade. Adão deu as costas para Deus. Adão se desligou daquele que traz vida, então se tornou mortal. A morte reinou desde o tempo de Adão até o de Moisés. Aí você vai dizer assim, até o de Moisés é lá no Êxodo, quando Moisés liberta o povo do Egito. Moisés atravessa o deserto, e aí o povo está para entrar na terra prometida. Moisés olha a terra prometida, mas não entra e morre. É até ali? Não. De Adão até Moisés é até o cumprimento da lei. A lei de Moisés, até a cruz do Calvário. Então a morte reinou desde Adão até a cruz. A morte reinou desde Adão até Moisés, até o cumprimento da lei cerimonial judaica que se cumpre em Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A morte reinou desde o tempo de Adão até o de Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à transgressão de Adão. Eu não dei as costas para Deus, mas morreu. Em Adão todos morrem. Eu não me abandonei, não abandonei Deus, mas morreu. Davi morreu, Josué morreu, Moisés, Caleb, Jeremias, Isaías, Noé, morreram. Mas eles, Abraão, Isaac, Jacó, José, morreram. Mas eles não foram igual a Adão. A Bíblia está dizendo, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à transgressão de Adão, todos morreram. O qual era um tipo daquele que haveria de vir. Adão era um protótipo, era um modelo daquilo que haveria de vir, mas não era aquilo que haveria de vir, porque aquele que haveria de vir é o ser humano de verdade. Aquele que haveria de vir é aquele em que toda a humanidade não morre, mas vive. Em Adão, toda a humanidade morre, mas em Jesus, nós, os que cremos, vivemos. Em Adão nós padecemos, mas em Jesus nós somos trazidos da morte para a vida. Por essa razão se diz que Jesus, segundo o Espírito de Santidade, foi declarado Filho de Deus com poder pela sua ressurreição dentre os mortos. Jesus sim é declarado Filho de Deus. Você não precisa ir, mas está lá em Romanos 1,4. Jesus é declarado Filho de Deus. Somente um homem que tivesse vivido em espírito de santidade, isto é, sem pecado, poderia vencer a morte. Porque o salário do pecado, como você bem sabe, é a morte. Mas Jesus não tem pecado. Ele viveu em espírito de santidade. E é por isso que nós conseguimos entender a afirmação do apóstolo Pedro, ao declarar que não era possível que a morte mantivesse Jesus Cristo preso, retido em suas mãos. A morte não pode reter aquele que não tem pecado. A morte não pode reter Jesus. Jesus venceu. Todo o universo bradou, todo o universo se alegrou, porque o Filho de Deus foi apresentado ao mundo. Sabemos muito bem que a condição humana mortal se deve ao pecado. Você sabe disso, mas vamos ler Romanos 5,12. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Em Adão, todos se tornam pecadores. Mas Jesus Cristo venceu a morte por causa da sua vida no Espírito, por causa de andar no Espírito de santidade. E ao ressuscitar dos mortos, Jesus Cristo é declarado Filho de Deus. Diante do Cristo ressurreto, diante de Cristo ressuscitado, o Filho de Deus, Adão não passa de um bonequinho de pano. Jesus é igual a Ele que eu quero ser.
é igual a Ele que eu oro para que você seja. Jesus Cristo ressurreto é o primeiro ser humano que atravessou a morte e saiu vencedor. E te convida a atravessar a morte e sair do outro lado, cantando o hino da vitória. Jesus Cristo foi Ele que comeu da árvore da vida. Adão comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal. Adão transgrediu, mas Jesus comeu da árvore da vida, sendo obediente até a morte e morte de cruz. E é por isso que Ele ressuscita, e é por isso que Ele vence, e é por isso que Ele pode nos livrar de todo espírito contrário, de todo espírito condenatório. Ele pode nos trazer vida, porque Ele sabe o que é comer da árvore da vida. Adão deixou para trás a árvore da vida. Jesus comeu da árvore da vida. É disso que trata o Evangelho. Quem é Jesus? E quem nós somos chamados a ser nele? É isso que trata o Evangelho. O que é o Evangelho? É conhecer Jesus. É saber quem nós somos chamados a ser nele. O Evangelho é a boa notícia de que Deus está manifestando em Cristo seu poder para nos transformar de bonequinhos, de bonequinhas de pano, em seres humanos de verdade. Nós não precisamos ser igual a Adão. Nós somos chamados a ser iguais a Cristo. Isso é o Evangelho. O propósito eterno de Deus é que todos os seres humanos sejam conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Nós fomos predestinados a ser iguais a Jesus. O Evangelho ele traz consigo a promessa do dia que todos os seres humanos, todos nós, seremos participantes da natureza divina. Você tem o chamado a ser participante da natureza divina. Eu vou repetir. Você tem um chamado a ser participante da natureza divina. Você não precisa ir para ganharmos tempo. 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 3 e 4. Diz a palavra: seu divino poder nos deu todas as coisas de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Nós fomos chamados para vivermos a glória do Senhor. Nós fomos chamados para viver as virtudes do Senhor. Por intermédio destas, Ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes do quê? Da natureza divina, e fugissem da corrupção que há no mundo causada pela cobiça. É quando olhamos para Jesus e não mais para Adão. É quando olhamos para Jesus e não mais para o bonequinho de pano. É quando olhamos para o ser humano de verdade e entendemos que fomos predestinados a ser iguais a Ele. É quando olhamos e entendemos que nós fomos chamados para vivermos a glória e a virtude de Deus, fugindo da corrupção, fugindo da cobiça, fugindo da carnalidade, fugindo da religiosidade. É quando nós olhamos para Jesus, para o ser humano de verdade, para o Evangelho, que nós experimentamos da natureza divina. Você e eu, nós fomos chamados a experimentar da natureza divina. Este é o nosso chamado, ser participantes da natureza divina. Assim viveremos a unidade que existe entre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Assim viveremos como igreja. Para terminarmos, vá até João capítulo 17. João 17, 20 ao 26, para terminarmos. É um chamado para participarmos da natureza divina. Há um chamado para sermos um com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Assim como o Pai, Filho e Espírito Santo são um, nós temos chamados a sermos um com Ele. João capítulo 17, versículos 20 a 26, diz o Evangelho de Jesus: minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles,
para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dê-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um, eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou e vejam a minha glória, a glória que me deste, porque me amaste antes da criação do mundo. Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço, e este sabe que me enviaste. Eu os fiz conhecer o teu nome e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles e eu neles esteja. Nós somos chamados a sermos um com o ser humano de verdade. Nós somos chamados a sermos um com Jesus. Em Cristo Jesus nós somos santuários de Deus. Em Cristo Jesus nós somos morada de Deus. Em Cristo Jesus nós somos um com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Nós, a Igreja de Cristo, somos um nele. Esse é o Evangelho do qual não nos envergonhamos. Esse é o Evangelho do qual eu não me envergonho. O poder de Deus que nos leva não apenas para o céu, mas também e principalmente faz de nós homens e mulheres à semelhança de Jesus Cristo, nosso Salvador, nosso Senhor. Esta é a boa notícia. Cristo em nós é a esperança da glória. Não é mais em Adão, porque em Adão é certeza da derrota, é certeza do medo, é certeza da morte. Mas é em Cristo, Cristo em nós, a esperança da glória, que nós temos vida, vida plena, vida nova, vida feliz. É Cristo Senhor, Senhor nosso e Senhor da igreja, em nós, que é a certeza da vitória, que é a certeza da nova vida, que é a certeza da vida plena, é a certeza que um dia nós nos tornaremos também seres humanos de verdade. Esta é a boa notícia. Este é o Evangelho. Este é Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Fique de pé. Senhor Deus, muito obrigado por aprendermos do Teu Evangelho e por conhecermos um pouco mais do Evangelho de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Muito obrigado pela Tua palavra viva, eficaz, mais importante do que qualquer espada de 2 gumes, que traz benefícios para cada um de nós. Despeço o Teu povo, a Tua igreja, na Tua paz e no Teu amor, e temos uma semana repleta de bênçãos e bênçãos sem medidas, que possamos, de joelhos dobrados, render graças a Ti todos os dias de nossas vidas, e que possamos ao Teu lado sermos colocados de pé e avançarmos no novo e vivo caminho, anunciando o Teu Evangelho, anunciando a Jesus Cristo, por onde quer que passemos, aos 4 cantos da terra, para a glória dEle, Jesus, que vive e reina, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Você é abençoado, você é mais do que vencedor. E desde já, eu te declaro inabalável, no imutável conselho de Deus, e sob a infalível cobertura de Sua eterna graça, hoje e sempre, reina a minha vida. Vai em paz, vá feliz, aplauda Jesus bem forte.